Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Estamos com todos vocês agora nesse programa especial da Terapia do Amor, programa que vem ao ar com o objetivo de demonstrar a você que através da terapia do amor, casais que antes enfrentavam situações conturbadas, problemas terríveis em um relacionamento, através da terapia do amor, eles têm aprendido o amor inteligente, o amor que pode ser transformado. Talvez o amor hoje que você conhece é um amor frio, é um amor aonde você nunca foi feliz. E nós temos ensinado nas quintas-feiras, nas reuniões da terapia do amor, como que você deve se portar em um relacionamento. A verdade é que talvez você teve vários maus exemplos, talvez os muitos conselhos que te deram e estão te dando são conselhos errados, que têm contribuído para o seu relacionamento chegar ao fim. Mas você que deseja uma transformação dentro da sua vida amorosa, eu queria te convidar para você vir nesta quinta-feira participar da reunião da terapia do amor. Essa reunião, ela funciona como um tratamento para os males do relacionamento. Você vai ouvir aqui na terapia o que normalmente você não ouve em lugar algum. Porque, embora o nome se chame terapia do amor, o amor que nós aqui pregamos e ensinamos não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com a razão. Porque quando você aprende a agir em um casamento, em um relacionamento, no namoro, no noivado, então você entende o porquê que muitos problemas eles têm acontecido. Ainda hoje eu atendi uma senhora que ela disse assim: eu estou vendo acontecer comigo, eu estou vendo acontecer no meu casamento, na minha vida, tudo que eu vi acontecer na vida da minha mãe. Eu não quero isso para mim. Mas por que isso acontece? Porque de repente você não tem sabido como lidar, como proceder. Então você que quer dar um basta aos problemas sentimentais que você tem vivido, eu te convido a estar conosco nessa quinta-feira, aqui no centro de Bagé, na rua General Osório, 1157, no centro de Bagé, na Universal, aqui no antigo Cine Glória, ou em uma Universal próximo à sua casa. Eu vou colocar nesse intervalo a história de um casal que chegou na terapia do amor com a sua vida arruinada, frustrada, destruída, mas participando das palestras, eles encontraram a fórmula, a receita para a felicidade. Você também pode. Acompanhe essa história, daqui a pouco eu volto. Eu tive um relacionamento de 5 anos e meio, um namoro, e mais 6 meses que eu morei junto com essa pessoa. Nesse relacionamento tinha traições, agressões físicas, verbais, e passado determinado período eu decidi me separar. Ia para as baladas, ia me envolver com a mulherada, e durante 7 anos eu vivi dessa forma, dessa maneira. A minha esposa, ela foi uma dessas mulheres que, quando eu vi ela passando na rua, eu falei assim: essa daí vai ser uma que eu vou me envolver e vai ser só por uma noite, porque eu não queria ter relacionamento sério com ninguém. Só que daí a gente ficou a primeira vez, foi se envolvendo, tivemos um relacionamento de 11 meses, um namoro. Meus namoros eram todos frustrados. E depois que eu conheci ele, na verdade eu não gostava dele, passava na rua
E era uma pessoa que eu olhava e falava, nossa, meu Deus, que cara insuportável. E aí, uma amiga minha nos apresentou, a gente saiu e a gente começou a relacionar. Mas eu comecei a gostar dele, comecei a me apegar a ele. E por mais que ele saía, me deixava em casa sozinha, não me ligava o dia inteiro, não passava uma mensagem, nada, mas algo me prendia a ele. E eu olhava para ela e falava assim, não é essa mulher não que eu quero. Aí, trabalhando numa empresa, eu contratei uma secretária, e me envolvi com essa secretária, namorando com ela. E eu passei a gostar da secretária. Então, eu peguei e falei assim, vai chegar uma hora que eu vou ter que me decidir entre uma e outra. E fui e rompi o relacionamento com ela. E comecei a ter um relacionamento com essa secretária. E aí, durante esse período, eu engravidei, a gente ficava, e engravidei dele. E aí, fui falar para ele, ele falou que o filho não era dele, que não ia assumir o filho. Eu achei que ela tinha engravidado de propósito, para me prender a ela. Porque eu gostava da outra. Porque o que acontecia? Eu namorava com a outra e traía a outra com ela. E aí, chegando até aqui, eu ouvi uma palavra, e aquela palavra parecia que era um tapa no meu rosto. Porque eu era um cafajeste, eu era sem escrúpulos, tal. E aí, fazendo as palestras, eu comecei a olhar ela de uma forma diferente. E comecei a notar as qualidades dela. Então, nós reatamos o namoro. Depois de um ano, nós casamos. Só que daí, no casamento, também enfrentei problemas. Primeiro foi o problema da adaptação. Eu me via como um sargento, como um general, tudo tinha que ser do meu jeito, tudo tinha que ser da forma que eu queria. Me acostumei a viver os 7 anos sozinho, só que eu era muito meticuloso, queria tudo certinho. O papel do homem e da mulher tinha invertido. Se ela esquecia um copo em algum lugar, eu falava para ela, ó o copo. Então, depois eu comprei o audiobook do Casamento Blindado. E ouvindo o audiobook, eu comecei a analisar, falei assim, poxa, eu sou formado na área da qualidade, sou gerente da qualidade, e aqui no livro tem todas as ferramentas que eu uso no meu trabalho, mas que eu não usei para resolver os problemas do meu casamento. Ou seja, eu tinha o conhecimento, mas não tinha a sabedoria para resolver. Hoje, ele não fazia nada em casa, né? Eu trabalhava, era filho, escola, muita coisa para fazer, ele não fazia nada. Hoje ele já vai para a cozinha, eu saio do salão, chego, já tem janta feita, ele faz comidas deliciosas, tá mais carinhoso. Hoje ele já fala, eu te amo, coisa que ele não falava, manda mensagem, às vezes liga, que era difícil. Você viu como é possível o seu relacionamento ser transformado? Você viu como é possível a mudança acontecer? Mas essa mudança aconteceu depois que eles vieram até a terapia do amor. Antes eram brigas, desentendimentos, traições, mas houve uma mudança. Mudança essa provocada por eles aprenderem o amor inteligente, a forma correta de agir de um para com o outro. Você que me acompanha agora e talvez você não tenha tido sabedoria para agir no seu relacionamento. Você que não sabe como lidar com essa situação, eu te convido a se programar e estar conosco nessa quinta-feira. 8 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite. Principalmente às 19 horas, você é o nosso convidado a participar dessa reunião. Convide a sua esposa, o seu marido, para vir participar. Se ele ou ela não quiser, você venha. Venha lutar pela sua felicidade. Porque pela fé, tudo pode ser transformado. Você lembra daquela história bíblica que diz que o Senhor Jesus, ele transformou a água em vinho em um casamento. E ele também tem o poder de transformar a sua casa, a sua vida amorosa.
Mas para que haja transformação, é necessário que você venha e venha receber essa direção. A direção que vai dar um basta nessa situação de problemas que você está enfrentando. O endereço aparece no rodapé da página. Você pode estar participando conosco nessa quinta-feira. Muitas pessoas que antes sofriam estão deixando de sofrer na vida amorosa, porque têm participado conosco às quintas-feiras dessa reunião da terapia do amor. Vamos a esse intervalo que vai mostrar para você mais histórias. O mesmo pode acontecer com você. Após você vai ouvir também uma matéria falando sobre a terapia do amor. Acompanhe. Chegamos com um casamento de enfeite, porque a gente tinha acabado de descobrir traição dos dois lados. Era um casamento que era de fachada. Todo mundo que me conhecia achava que era maravilhoso. Então a gente vivia rindo, ia para um lado, ia para o outro, saía muito. Mas assim que as pessoas saíam, a gente entrava para dentro do quarto. Então aí que a realidade voltava à tona. Entre os dois tinha muita mentira, tanto dele para mim quanto de mim para ele. Tudo que nós falávamos é mentira. Acho que não tinha nenhuma verdade de quando nós nos casamos até quando chegamos na palestra. Nós chegamos quando estava perto da 21, As Verdades para o Amor. E aquilo me tocou muito e eu fiquei pensando. E eu falei, nossa, o que eu faço agora? O que eu faço? Falei a verdade para ele. Contei toda a verdade, tudo que eu tinha feito de errado. E conforme eu falava o que eu tinha feito de errado, ele também dizia o que tinha feito de errado. Foi o dia da verdade. Então, ela falava e eu rebatia. Então, ela falava uma coisa, eu falava outra. Então, era cada um sentado na ponta do sofá e era um soco em cada um, né? Então, e eram umas verdades que a gente não queria ouvir, Umas verdades que eu não queria dizer e nem queria ouvir dele. Mas quando eu ouvi aqui que tinha que ter verdade, isso para mim foi um início, assim, Começaram a se limpar. Exatamente. Daí tudo começou a surgir. Então, a gente começou a prestar atenção em todas as lições que era passada, todos os exemplos. Então, determinado exemplo, eu falava, esse é seu. E outros, ela só me cutucava aí, tá vendo? Tá vendo? Então, tá vendo como eu estava te falando? Aí... Isso é quando eu não só olhava e só pensava, esse é só seu, O tempo todo, esse é só seu. Mas, na verdade, foi bom para os dois. Sim. Ele chegava em casa, eu estava largada dentro de casa, no sofá, minha casa uma bagunça. Tudo dele bagunçado, eu não cuidava dele. Eu não colocava ele acima de todos. Pelo contrário, todos vinham acima dele. E eu fui aprendendo aqui na palestra que não, eu tinha que cuidar dele. Das coisas dele, da nossa vida e depois pensar nos outros. Eu aprendi a cuidar dela, olhar para ela de outra forma e valorizar ela, porque da mesma forma que eu era o último, para mim ela era a última. Então qualquer um poderia gritar com ela, berrar com ela, mas ela não poderia nem ao menos se defender, porque para mim todos estavam certos e ela estava errada. Eu olho para ele e não lembro daquela fase. Não é isso que vem na minha cabeça. Eu confio nele, ele pode chegar tarde, ele pode passar a noite, ele fala, amor, estou ocupado, que eu confio nele. Hoje ele chega em casa, eu recebo ele com um abraço, com um beijo, ele vem falar comigo, a gente senta, conversa, nós trabalhamos juntos, mas a gente toma café, almoça, chega em casa, continuamos juntos, vamos dormir juntos. Antes a gente pensava que era casado. Hoje eu sei o que é uma vida de casado, porque é totalmente diferente. Antes eu só batia a cabeça. Hoje eu acordo, olho para ele e falo, nossa, eu amo ele hoje mais do que eu amava ontem. Eu amava ontem. Quer saber como recuperar a felicidade na vida amorosa? Você não pode perder a próxima palestra da Terapia do Amor. Você irá reconstruir seus sonhos que foram deixados de lado. Decepções, traições, namoro, noivado ou casamento desfeito. Não importa qual seja o motivo que tenha feito você enterrar o amor.
você perdeu o desejo de viver, a autoestima ou se até desistiu de amar, recupere o que lhe foi tomado. Não desista de ser feliz. Existe uma chance de mudar a situação da vida amorosa. A terapia do amor, nesta quinta-feira. Eu acredito que talvez você esteja vivenciando um pesadelo. Talvez o seu sonho se tornou um pesadelo, porque você não é feliz. Você se casou desejando ser feliz. Você se casou tendo muitos planos e projetos, mas talvez os seus sonhos estão sendo frustrados. A gente está ensinando nas quintas-feiras o como você deve fazer para que haja uma reconstrução na sua vida amorosa. Você que deseja aprender, eu te convido a estar conosco às 3 horas da tarde, como também às 19 horas. Eu, pastor Michel Cruz, estarei aqui realizando essa reunião. Você que é solteiro, talvez você diga assim, o que eu vou fazer numa reunião desta? Você que é solteiro, você precisa vir para essa reunião, porque nós temos um momento da terapia do amor em que nós ensinamos os solteiros e é o momento que nós ensinamos os casados como agir. Então você vai ouvir uma palavra que é até mesmo para você aprender a escolher a pessoa certa, a não ser guiado pelo coração, pelo sentimento, apenas pela aparência, porque se você se casa com uma pessoa pela aparência, você vai sofrer. Você deve buscar encontrar muito mais do que isso. E na terapia do amor, a gente ensina você a encontrar a pessoa certa, a curar os traumas do passado que talvez você carregue consigo. Se programe, se prepare a participar conosco nessa quinta-feira, 3 da tarde e 7 horas da noite. Solteiros e casados estão sendo abençoados ao participar da terapia do amor. Você também será, eu tenho certeza disso. Vamos a esse intervalo falando sobre a terapia do amor, daqui a pouco a gente volta. I nearly left the real me on the shelf. No, 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 no. Don't lose your... Toda quinta-feira, Renato e Cristiane Cardoso ensinam milhares de pessoas a amar de forma inteligente. Vim aprender mais, né? Cada dia é um aprendizado, cada palestra, né? É um bem que tá me fazendo. Cada palestra inova, é uma coisa diferente. Minha expectativa é aprender algumas coisas, até como a gente lidar com os nossos problemas e tentar solucionar de outras maneiras. É algo muito gratificante, tenho aprendido bastante coisa. Que você tem que lidar com a diferença do outro. A gente tem coisas em comum, mas a gente tem coisas muito diferentes. Eu não tô aqui pra achar a pessoa certa, entendeu? Mas eu vim em primeiro lugar pra cuidar do meu coração, pra cuidar de mim primeiro. As pessoas às vezes se enganam muito porque a beleza é associada muitas vezes com futilidade. Então, muitas mulheres hoje são contra a beleza. Nós temos muitas mulheres que gostam muito e que só vivem para isso. E tem muitas que acham isso uma abominação. Que o marido tem que aceitar ela daquele jeito mesmo. Você me casou comigo, você tem que me aceitar assim. Idealmente, sim. Você, Renato, casou comigo assim, com esse nariz, com esse corpo, com esse cabelo, ele tem que me aceitar. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de me cuidar e ele tem que me aceitar também. A cada semana, um novo ensinamento. E a beleza foi o tema da vez. Hoje fala sobre a beleza e era algo que eu não sentia, era algo que faltava para mim, que eu não conseguia ver nada de belo em mim. Há apenas um mês, ela enfrentou o término de um relacionamento de 5 anos. Infelizmente, eu coloquei ele acima de tudo. Eu queria ver ele bem, eu
até brigava em casa por alguns motivos, só que o que importava era ver ele bem. Vindo na terapia do amor, eu consegui deixar o coração leve, não ficar ansiosa com o que o futuro está por vir. Assim como ela, milhares de casados e solteiros recorrem aos conselhos dos professores do amor. Acho que das duas partes tem que ter uma mudança, né? E eu tô fazendo a minha parte, que independente se eu arrumar uma outra pessoa, eu tenho que mudar o meu jeito também. A gente briga muito e às vezes é por besteira, pouca coisa que dava pra gente conversar e a gente acaba ficando sem se falar um bom tempo para depois sentar e conversar uma coisa que dava para ter resolvido na hora. Depois de um namoro frustrado, me envolvi com diversas pessoas. Então eu cheguei muito carregado na palestra, cheio de mágoas, ressentimentos e vim em busca de uma resposta. Ser bem tratado é um luxo hoje em dia na sociedade. A razão por que as pessoas pagam um preço alto é porque é raro. E todo mundo gosta de ser bem tratado. Alguém tem que quebrar o ciclo de tratar mal. Hoje nosso relacionamento está com muita briga e por isso que a gente está buscando uma forma da gente se entender. Eu vim de um relacionamento já meio conturbador, né, de um namoro, mas houve bastante situações difíceis, né, devido a terceiros. Mas agora eu estou me tratando, estou esperando o momento certo e a pessoa certa. Hoje eu tenho uma paz interior, eu realmente encontrei a cura que eu tanto procurava. É possível a sua vida amorosa ser transformada. É possível você viver uma vida feliz. Mas é necessário que haja um tratamento. Assim como uma pessoa está doente, passa por um tratamento médico e ela obedecendo o que o médico ensina, ela é curada. Se você vir até a terapia do amor e talvez você está doente na vida amorosa e você então obedecer os ensinamentos bíblicos que nós vamos ensinar aqui de acordo com a palavra de Deus, eu garanto que a cura vai acontecer na sua vida amorosa. Então é necessário que você se programe e venha participar conosco às 15h, como também às 19h, aqui na General Osório, 1157, no centro de Bagé, na Universal. Uma coisa é certa, você vai sair daqui diferente. Você que nunca veio, eu te convido a participar, e você que deixou de vir, volte. Porque a terapia do amor, com certeza, vai abençoar a sua vida. Se você está passando por um problema na vida amorosa e quer ligar para a gente, mandar o seu WhatsApp, o telefone é o 9940-0265. 9940-0265. Você pode mandar o seu WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem pedindo oração, nós vamos estar orando por você. Falando em oração, a gente vai a um intervalo, falando mais sobre a terapia do amor, mostrando para você histórias, testemunhos de pessoas que estão sendo beneficiadas, abençoadas ao participar dessa reunião. E na volta nós vamos estar realizando uma prece, uma oração. Já deixa aí o seu copo com água, daqui a pouco a gente volta realizando a oração. Tudo começou quando eu me casei muito cedo, grávida, 16 anos. Então, para resolver um problema, a gente acabou adquirindo outro. E não tínhamos onde morar, porque eu adolescente, ele somente trabalhava. Fui morar com a minha sogra. Achei que aí estava mais ou menos equilibrada a situação. Aí piorou mais ainda. Até que chegou uma época com um bebê pequenininho, eu sem paciência, nem com sogra, nem com marido, nem com criança nenhuma. Um estado de nervo assim que eu estava a ponto de explodir de raiva. E eu culpava ele por eu ter engravidado, porque eu não queria, eu queria estudar, eu queria fazer faculdade. E isso eu fui frustrando cada vez mais. Aí chegou um ponto que eu falei para ele, nós não temos condições de sobrevivermos sozinhos, mas ou a gente se separa aqui, eu volto para minha mãe com meu bebê, ou a gente sai daqui e vamos tentar viver em paz, quem sabe a gente consegue ser feliz no casamento.
Foi ilusão. E aí piorou mais ainda, porque daí começou a afetar até a situação financeira, porque nós não tínhamos condição nenhuma, nervoso, eu brigava com ele, eu não tinha paciência com meu bebezinho. Era uma destruição total. Não tinha condições psicológicas, não tinha maturidade para assumir um casamento com um filho. Eu era o problema. Passei a entender que eu era o problema, porque eu culpava ele de tudo que estava acontecendo comigo. Eu queria sair, mas eu não queria meu filho, porque eu não desejava no momento aquele bebê. Eu queria fazer outras coisas que por causa do casamento, por causa do bebê, que eu atribuía a ele, não só a mim, porque eu achava que ele era o culpado. E aí foi brigas. Ela era autoritária. Ela era assim, faz isso. Eu demorava 1 segundo para não fazer, era o suficiente para explodir. A gente chegou a ficar quase um mês sem olhar um na cara do outro, sem conversar, mas da minha cama não saía. Eu sempre falava para ela, o dia que você sair fora de casa, você dormir longe da minha cama, você não volta mais. Então eu falei assim, eu não estou sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa irmã, não estou sendo boa em nada. Então o que eu estou fazendo? E nisso me acarretou uma depressão muito grande, muito forte. Eu achei que eu ia morrer mesmo. Que ou eu resolvia mudar, ou eu ia me afundar, e meu marido ia arrumar outra, porque eu estava vendo que ele já não estava aguentando mais, eu não estava me aguentando. Aí eu chamei ele para ir, se ele queria ir comigo. Na terapia, né? Bem mais calma, mais tranquila, no conversar, só no modo de agir. Os pensamentos começou a bater, eu vou fazer isso, ela já pediu opinião, mesma coisa eu com ela, né? Aí já, dia a dia foi mudando, a mansidão, o respeito um com o outro. Hoje eu não tenho mais essas explosões. Ele começou a me ouvir mais também, porque antes eu criticava, eu reclamava e papapá, mas ele também às vezes, de tanto saturado que ele estava, ele já nem me ouvia, ele me estava falando sozinha. E isso me fazia ficar mais raiva. Diálogo. Hoje a gente conversa, antes de tomar uma decisão, a gente conversa antes. Todo dia existem situações que vai exigir da gente uma reação. E se a gente não tiver forte, alicerçado ali, com um conhecimento a mais, a gente não vai conseguir progredir. Agora, de 4 anos para cá, a gente casou certo. Tanto é que eu tenho uma bebezinha de 8 meses. Quando eu tinha 13 anos, foi a primeira vez que eu namorei, e o meu primeiro namorado me traiu. E aí, logo em seguida, com 18 anos, eu me casei. Me casei aos 18, fui mãe aos 19, e aos 20 eu me separei. Também traição. Perdi meu marido para amante. E aí eu fiquei 10 anos da minha vida sozinha. E assim, impressionante que nesses 10 anos, realmente, o dedo podre só escolhia pessoas erradas, né? Eu só escolhia pessoas que não gostavam de mim, que não me valorizavam. Também era impossível, porque eu mesma deixei de me valorizar, né? Então, assim, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu acreditava, de fato, que eu só seria feliz se eu tivesse alguém do meu lado. Depois de 10 anos, eu parti para um segundo casamento. Então, assim, eu ignorei todos os sinais, porque eu tive, né? Ninguém pode dizer, olha, eu fui enganado. Porque, na realidade, a gente sabe, eu tive todos os sinais que não era a pessoa certa para mim. Mas eu inverti as posições, eu coloquei o coração, né, no lugar da razão, e ali eu me envolvi. E eu fiquei casada um pouco menos de 2 anos. E, assim, para você ter uma ideia, 6 primeiros meses de casada, ele já tinha ido embora. Mas, assim, eu não culpo essa pessoa, porque, na verdade, eu estava errada. Eu tive um casamento de 11 anos. E a minha ex-mulher, ela me acusava de traição. Então, ela não podia ver se chegasse uma moça do meu lado e me pedisse uma informação, ela já falava que a moça estava dando em cima de mim, que eu estava dando em cima dela. Chegou o ponto de eu estar dirigindo, ela ver um outdoor de uma propaganda de uma revista masculina, e eu estar dirigindo e ela falar que eu estava olhando a imagem. Eu falava, ou eu dirijo ou olho a imagem, né? E como que eu posso fazer isso? Aí ela teve ciúmes da minha irmã, 12 anos mais nova do que eu. Ela falava que minha irmã dava em cima de mim. Que minha irmã colocava shorts, que minha irmã colocava roupas sensuais para chamar a minha atenção. E eu não dava motivos, até que ela me traiu. Ela me traiu e eu descobri e eu me sentia culpado. Eu achava que a culpa era minha, porque eu não dava a atenção que ela queria, eu não fazia os gostos que ela queria. E eu logo que da primeira traição, eu passei por uma cirurgia. E eu, operado
peguei ela mantendo relação pela internet. Aí eu dei um basta. Falei, não, chega. Vai viver sua vida, eu vou viver a minha. E fiquei com a vergonha. Fiquei com a culpa, com a vergonha, eu me sentia culpado, eu me sentia ali derrotado, né, porque eu tive um casamento e falido. Era um casamento falido, que foi desde o primeiro mês, foram 11 anos de brigas, ciúmes, agressões, xingamentos, humilhação total. Eu comecei a me curar. Né? Comecei a me curar, comecei a fazer a terapia, comecei a seguir, a seguir as orientações. Até no dia que eu encontrei ela na terapia, eu olhei, né? Moça bonita. Eu olhei para ela, ela jogou até o rosto de lado. Falei, né, não é para mim. É porque eu não tinha visto ele, é por isso. E, assim, procurei saber informações dela. Nós nos conhecemos, nos tornamos primeiros amigos. Eu me apaixonei pelo amigo, pelo homem. Né? E nós conversamos muito. E aí eu comecei a ver que tudo batia, né? Os nossos objetivos, os nossos pensamentos, sabe? E até mesmo assim, os nossos traumas, né? Porque eu falava, poxa, eu não quero mais ser traída. Ele sabe que não é bom ser traída, então ele não vai fazer isso comigo. E eu também sei, não vou fazer isso com ele. E aí foi quando a gente, né, passou a se conhecer. Eu falei para ela, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ser igual aos outros. Os outros fizeram iguais. Eu tenho que ser diferente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração agora e pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoar esta água que está sendo apresentada. Que no momento, meu Deus, que essa pessoa beber desta água, que ela receba saúde, que ela receba a cura e que ela receba a libertação. É o que eu determino pela fé. E se você crê, beba da água com os olhos fechados e receba o milagre pela fé. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. E nós estaremos aguardando por você nessa quinta-feira. Deus abençoe e até lá.